Graça e paz. Você está bem, meu irmão, minha irmã? Que bênção estar com você nesta manhã, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esta é a verdade das Escrituras. Eu fui muito edificado mesmo com o testemunho da irmã. Que bênção, né? Nosso Deus é tremendo, não é? Amados, eu quero te convidar para a gente fazer, o fechamento desse assunto que nós estamos tratando nesses últimos 2 meses, falando sobre santificação, Santificação, santificados, tudo isso é glória do nosso Deus. Mas antes, eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, tá bom? E eu quero aqui fazer uma declaração com você nesta manhã. Se você quiser, pode respirar. Respira. Isso. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 17. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Eu quero fazer essa declaração com você nesta manhã, porque é uma manhã gloriosa. Para você que nos assiste pela internet, que Deus abençoe você e a sua casa, que as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua vida. Encontrou? Amém. Está até no telão lá para a gente ver. Esta é uma visão do apóstolo João, do evangelista, Ele estava preso na ilha de Patmos, e o nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para ele. E olha o que ele nos relata aqui. Versículo 17. Ao vê-lo, ou seja, se fosse aqui no Brasil, a gente diria assim, quando eu vi ele, ou quando eu vi, ele diz, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, qual foi a primeira palavra? Não temas. Em algumas versões está, não tenha medo. Não temas. Não tenha medo. Por quê? Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive. É isso mesmo? Estive morto, é verdade. Mas eis que estou vivo. Para quando? Para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. E ele disse, escreve isso, deixa escrito, deixa marcado, porque todo o universo vai saber que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, está vivo! Aleluia! Vivo! O Deus que nós servimos está vivo! É por isso, minha irmã, que Ele, com o seu poder glorioso, te curou. E vai curar todos aqueles que crêem no poder do seu nome. Porque Ele disse, eu estou vivo e tenho as chaves da morte, do inferno, e nada pode se sobrepor ao nosso Deus. Você pode crer nessa palavra? O nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Nós não servimos um Deus morto. Ele morreu, foi sepultado, mas no terceiro dia, ele inaugurou a imortalidade, porque ele ressuscitou para nunca mais morrer, nunca mais morrer. Nunca mais.
a morte não alcança mais Jesus Cristo. Pelo contrário, ele matou a morte. Ele tomou, despojou todo o império do diabo e da morte. A morte hoje não tem mais poder sobre os filhos de Deus. A morte não tem mais poder sobre mim e sobre você, meu irmão, minha irmã, porque ela foi vencida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se você recebe essa palavra, então você passou da morte para a vida. Hoje você vive, em Cristo você vive. Se no mundo tereis aflições, é verdade, mas o nosso glorioso Redentor vive e vive eternamente. Amém? Glória a Deus, esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós servimos. Pois bem, nos últimos 2 meses nós temos ouvido aqui belíssimas ministrações sobre santidade, sobre santificação. Eu acredito que durante esse tempo nós devemos ter ouvido umas mais de 20 ministrações sobre santidade, sobre santificação. E o apóstolo Tiago diz assim, olha, não podemos ser somente ouvinte da palavra, mas praticante. Então eu creio que se nós praticarmos o que ouvimos aqui nos últimos 2 meses com relação à santidade e santificação, eu creio que esta doutrina, santidade, a nossa santidade, que o Senhor nosso Deus compartilhou conosco, certamente nós seremos mais crentes, melhores pais, melhores filhos, melhores irmãos, melhores servos, se nós praticarmos o que nós temos aprendido aqui sobre santificação e sobre santidade. Se não praticarmos, o Tiago diz assim, que se nós não praticarmos, é como se nós não tivéssemos dado ouvidos o que foi ensinado pelo Senhor através dos nossos irmãos. E hoje, eu queria fazer esse fechamento com você sobre esse assunto, santificação. Eu sei que, às vezes, quando nós falamos de santificação, nós tiramos a santificação da caixa de vida comum e colocamos ela num lugar aonde poucos podem alcançar. Mas não é isso que as Escrituras ensinam, meus irmãos. A Bíblia diz que o Senhor, nosso Deus, nos santificou, para que nós pudéssemos viver essa vida de santidade. O que é a vida de santidade, pastor? Eu preciso ser canonizado, eu preciso ser beatificado? Não. Vida de santidade é o sujeito que levanta pela manhã, faz a sua marmita, vai para o seu trabalho, e em tudo que ele faz, ele honra o seu Senhor, o seu Deus. Vida de santidade é o homem e a mulher que levanta pela manhã, leva os seus filhos à escola, pega o seu carro, vai para o seu trabalho, vai para o seu passeio, vai viajar, vai fazer alguma coisa no seu dia a dia. Só que tudo que ele faz é para a glória do seu Deus. Isso é vida de santidade. Vida de santidade é você meditar nas Escrituras, ler, procurar entender as Escrituras Sagradas. Por quê? Para nós servirmos melhor ao nosso Deus. Então, o contexto da vida de santidade é o nosso contexto comum, e o apóstolo Pedro vai dizer isso. Seja santo aonde? Em toda a vossa maneira de viver. Eu tenho uma rotina, mais ou menos. Levanto de manhã, vou ao trabalho, volto para casa, faço os meus deveres, e durante esse tempo, eu preciso ter minha vida de santidade, fazendo tudo para a glória de Deus. Todavia, se nós estamos fazendo algo, e isso não é para a glória de Deus, então vamos retroceder, vamos voltar. Ou seja, vamos deixar de fazer aquilo que não é para a glória de Deus e vamos passar a fazer para a glória de Deus. Isso é vida de santidade. Não precisamos ser nem canonizados, nem beatificados. O que nós precisamos ser santificado pelo Espírito Santo do Senhor. Essa é uma vida de santidade. Pensando nisso, então, eu te convido para a gente refletir aqui, rapidamente, sobre as principais doutrinas do Evangelho, porque eu quero falar sobre santidade à luz dessas principais doutrinas.
você sabe que nós temos 4 doutrinas principais do Evangelho. Quais são elas? Justificação pela fé, regeneração pela palavra, salvação pela graça e santificação pelo Espírito. Marcou? Foi rápido demais? Justificação pela fé. Regeneração pela palavra, salvação pela graça e santificação pelo Espírito. Esse é o caminho da santificação. Romanos capítulo 5 e versículo 1, a Bíblia diz: justificado, pois, pela fé, tenham paz com Deus. Lembre-se, a nossa justificação não foi feita e nem produzida pela nossa fé. A fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos dessa justificação que foi feita na cruz. Justificação é uma coisa que acontece uma única vez na nossa vida. E nunca mais acontece. Uma só vez. Por quê? Porque a justificação foi feita pelo um sacrifício perfeito, pelo um sacrifício cabal, pelo um sacrifício eterno, o sacrifício de Jesus Cristo. Então, você e eu não precisamos ser justificados 2 vezes, ou 3 vezes. Não, é uma vez só. E isso acontece na glória. Isso acontece fora de nós, não acontece dentro de nós, mas sim fora de nós. Ninguém aqui sabe o dia, a hora, o ano, o mês, o momento em que foi justificado. Mas nós sabemos que se nós crermos no Evangelho, no sacrifício de Jesus, nós somos justos, justificados pela fé no sacrifício santo de Jesus. Portanto, aquele sacrifício perfeito, aquele sacrifício cabal, aquele sacrifício eterno, lá está a nossa justificação. Na justificação, a Bíblia diz que foi lançado sobre Jesus o nosso pecado, as nossas iniquidades. Tudo foi lançado sobre ele. A ira que era sobre nós por causa do pecado. A ira de Deus que nos alcançaria por causa do pecado. Quando Jesus Cristo bradou na cruz, está consumado, a ira que era sobre nós foi desviada ou foi lançada sobre Jesus. Ele sofreu o golpe da lei, ele sofreu a ira do Pai, para que eu e você pudéssemos estar hoje aqui, louvando, adorando o seu nome e dizendo: somos justificados pela fé no Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, não tenha medo. Se você crê em Jesus, os seus pecados foram perdoados. Você está justificado, você está justificada. Desenvolve a tua vida cristã, porque o sacrifício que ele fez é perfeito, é puro, é santo, é eterno. Ninguém pode tirar de lá a tua justificação. Você está justificado por Cristo Jesus. A segunda doutrina é regeneração. E regeneração tem que ser pela palavra. Você vai encontrar em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, ele diz assim: porque não fomos gerados da semente corruptível, mas da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, que é eterna. Você foi justificado? Agora você vai ter que ser feito de novo. A palavra regeneração, novo nascimento, feito de novo, é um homem novo, é uma mulher nova, agora gerada pela semente, que é a santa palavra de Deus. Jesus Cristo, conversando com Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 4, ele disse: Nicodemos, presta atenção, é necessário nascer de novo. Não é uma sugestão, é necessário nascer de novo. João 3, falei 4? Perdi. João 3. É necessário nascer de novo.
Se eu e você, nós não nascemos de novo, não podemos ver o reino de Deus. Não podemos entrar no reino de Deus. Precisamos nascer de novo. E ser regenerado tem que ser pela palavra, porque o que é nascido da carne é carne. O nosso primeiro nascimento é da carne. Nascemos segundo a vontade dos nossos pais. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido de Deus é gerado pela semente incorruptível, a santa e poderosa palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 18, ele diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para sermos como primícia das suas criaturas. Sabe por que eu e você somos gerados de novo? Porque foi da vontade de Deus que nós nascêssemos de novo para ter acesso à herança dos santos. Foi da vontade dele. Então a vontade de Deus para nós é perfeita. Nos justificou e nos regenerou, nos fez de novo. É um novo homem, é uma nova mulher, é um novo jovem, um novo adolescente. E esse homem novo, essa mulher nova, agora ela tem acesso livre ao trono da graça por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o vivo e novo caminho. Justificados e regenerados por aquele santo sacrifício, o nosso Senhor nos trouxe essas maravilhas para a nossa vida. Novo nascimento acontece uma vez só na sua vida também. Você não vai nascer 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, não. Você vai nascer 2 vezes. Aliás, uma você já nasceu. Se ainda não nasceu de novo, falta mais uma. 2 vezes. Uma, você nasceu, a primeira nasceu da vontade do homem, do papai e da mamãe. A segunda, nascer da vontade de Deus. Nascer do Espírito, da água e do Espírito. A água é a palavra. Precisa desse novo nascimento. Isso não significa dizer que nós somos salvos e salvos para sempre. Não. Justificação, regeneração, salvação. Salvação é pela graça. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu não amanheci o dia, um certo momento da vida, e disse, hoje eu estou salvo. Não. Deus não olhou para mim e disse assim, olha, pelos seus méritos você será salvo. Você é bom. Você é rico. Você tem uma qualidade que te credencia a salvação. Nunca. Salvação é graça. Deus escolheu-nos antes da fundação do mundo e nos salvou. O apóstolo João diz assim que o sangue de Jesus é conhecido antes da fundação do mundo. Quando nós ainda éramos pecadores, esse Deus maravilhoso nos chamou, nos escolheu, nos predestinou, nos justificou, nos regenerou, nos salvou. Nos salvou. E o apóstolo Paulo diz assim, e depois de salvo, quem é que vai tirar você das mãos do Deus que te salvou? Ninguém. Foi Ele que te justificou. Por isso não temas. A tua justificação, a tua regeneração, a tua salvação vem do Deus Todo-Poderoso. Não vem do homem. Não vem do pastor. Não vem da igreja. Não vem da religião, vem de Deus. Vem do alto. Vem do trono sublime. Vem do Altíssimo Deus, do Supremo Senhor. Ele decidiu nos salvar. Ele decidiu nos salvar.
Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Eles estavam se referindo aos gentios. Ele disse, a nossa fé é essa. É que assim como eles foram salvos pela graça, nós também somos salvos por esta mesma graça. E você é salvo uma vez só. Você não é salvo 2 vezes, 3 vezes ou 4 vezes. É uma vez só. Pastores, se eu viver 30 anos na presença de Deus, e depois desses 30 anos eu passar 10 anos fora, quando eu voltar, não é uma outra salvação? Não. Porque para ser uma outra salvação, tinha que ser uma outra justificação, uma outra regeneração, então tinha que ser outra salvação? Não, é uma salvação só. O que acontece é que você pode ter saído dela, mas você volta para a mesma salvação. Não existe 2 ou 3 salvação. Porque não existe 2 Jesus. Não existe 2 Senhor. Só existe um soberano Salvador. E quando Ele salva uma vez só. Justificação, regeneração, salvação. Agora, muda. Porque aí a próxima é santificação. E santificação, meu irmão, é diferente. Se a nossa justificação não é progressiva, se o nosso novo nascimento não é progressivo, se a nossa salvação não é progressiva, a nossa santidade é progressiva. A nossa santificação é progressiva. E aí você pode argumentar e dizer assim, mas pastor, o Paulo diz que nós vamos sendo salvos. Então entenda uma coisa. Na justificação, olha o que aconteceu. Na justificação nós fomos salvos. Salvos de quem? Salvos do domínio, salvos do poder, salvos do império do pecado. Isso quando fomos justificados. Quanto à santificação, nós estamos sendo salvos. Quanto à santificação, salvos de quê, pastor? Estamos sendo salvos da influência maligna do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Ele nos tenta, mas não nos domina. E quanto à glorificação, nós seremos salvos. De quem? Da presença do pecado. É isso que a gente precisa entender. Entre justificação e glorificação, a doutrina da santificação está entre os dois. E aí, é por isso que ela é progressiva. A doutrina da santificação é progressiva. O que é isso? A nossa santificação, ela precisa ir aumentando. Nós não podemos parar, estagnar e dizer assim, olha, eu fui salvo, fui justificado, nasci de novo, mas eu parei. Eu não vou mais fazer nada. Não, a nossa santificação é progressiva, ela vai numa ascendente, ela vai subindo. Por quê? Porque o Espírito Santo está nos transformando cada vez mais na pessoa parecida com Jesus. O propósito do Evangelho é que lá na glorificação, todos nós chegamos ao tamanho perfeito, ao homem perfeito, à mulher perfeita, a imagem de Cristo Jesus. Esse é o propósito. Por isso que santificação é a doutrina central do Evangelho, porque ela conduz toda a nossa vida. Porque salvos, já fomos. Justificados, já fomos. Novo nascimento, já nascemos de novo. E agora? Santificação. É uma vida de santificação. E aí, pensando nisso, Jesus nos deu alguns recados, e eu quero compartilhar com você.
cuidando da nossa santificação, protegendo a nossa santificação, para que nós, de modo nenhum, por falta de atenção ou por falta de cuidado, nós venhamos a dar um espaço tão grande para o mundo ou para o inimigo, a ponto dele nos paralisar e a nossa santificação ser estagnada, parada, manchada. E para que isso não aconteça, nós precisamos tomar alguns cuidados. Há 6 anos atrás, eu viajei para Teresina, no Piauí, fui ver a minha mãe. Eu não a conhecia, na verdade. Eu não a conhecia. Chegando lá, depois de um pequeno tempo de conversa, ela disse: meu filho, você tinha uma irmã. Eu disse: tinha? Ela disse: tinha. Não tem mais. E o que aconteceu? Ela morreu. Com quantos anos? 20 anos de idade. E a pergunta que todos fariam era: mas por quê? Então ela foi me explicar. Ela disse: a minha filha era bonita, saudável, nova, congregava em uma igreja próximo à casa dela, mas em um certo dia ela resolveu flertar com o mundo. E esse flerte com o mundo não ficou só em um, mas ele foi avançando, foi progredindo. Flertou uma vez, flertou 2, flertou 3, e foi indo. Até que conheceu uma pessoa, e essa pessoa disse: olha, você precisa frequentar uma academia, você precisa melhorar, né, o seu físico, né? Ela já era muito bonita. E ela foi, acreditou naquela pessoa e começou a praticar exercícios. Mas ela não se contentou com os exercícios que estava fazendo. Então chegou alguém para ela e disse: olha, você precisa tomar esse suprimento aqui, porque isso vai definir você. Você vai ficar mais bonita ainda. Você já é bonita, você vai ficar mais bonita ainda. É sério isso? É. Quanto custa? Custa X. Ela foi lá, comprou, tomou, gostou do resultado, comprou de novo, tomou outra vez e não parou, e foi tomando. Um certo dia, ela estava em casa e começou a sentir dores. Tomou um medicamento, se automedicou, deu uma melhorada, mas não parou. A dor continuou. Até que a minha mãe falou: filha, vamos ao médico. Não, mãe, está tudo bem. Não está bem, filha, eu te conheço. Vamos ao médico. Foram ao médico. Chegou lá, os médicos examinaram e concluíram o quê? Olha, você está tomando algum tipo de suprimento, anabolizante, alguma coisa assim? E a princípio ela não quis abrir o jogo, mas não teve outro jeito. Os exames mostraram. Ela disse: sim, estou tomando. Ele disse: pois bem, esse suprimento que você está tomando, esse anabolizante, está afetando seu fígado, seus rins, todo o seu corpo por dentro, e você vai ficar internada hoje. Resultado disso: 8 dias internada e o telefone toca. Era o pessoal do hospital dizendo: Dona Maria, a sua filha acabou de falecer. Sabe por quê? Porque não cuidou do que tinha. Eu não a conheci, não sei o nível de cristão que ela era, mas eu falo que ela não cuidou da vida e não cuidou da santidade, se era cristã, e não cuidou da juventude. Porque um dia resolveu flertar.
Pois a Bíblia diz que nós devemos cuidar daquilo que Deus compartilhou conosco. Santidade é um atributo de Deus que Ele compartilha com a igreja. E essa santidade que Deus compartilha com a igreja é que nós devemos cuidar dela. Se não, vejamos, Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7 e versículo 13. Olha o que diz a palavra. Ele vai falar de duas coisas interessantes. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. O que é isso? Santidade. Em João capítulo 10, versículo 7, Jesus fala assim: eu sou a porta. E por duas vezes, no versículo 9, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Sabe qual é a porta apertada? Ele. Jesus é a porta. No mesmo evangelho de João 14, 6, ele diz assim: eu sou o caminho. E ele diz a verdade e a vida. Quando ele diz assim, cuidado com a porta larga e caminho espaçoso, ele está dizendo assim, cuidado, valoriza mais o que você tem na mão. Valoriza mais o que eu compartilhei com você. Valoriza mais a tua santidade. Porque esta porta que é larga e esse caminho que é espaçoso vai tirar santidade da sua vida. E a Bíblia diz em Hebreus que sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade é uma doutrina progressiva e que precisa ser cuidada e que precisa ser guardada. E nós não podemos baixar a guarda, porque tem sempre um inimigo astuto e antigo esperando para derrubar mais um. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 29 até o 30, Jesus vai falar sobre outra prioridade. Ele diz assim, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Se o teu braço te faz pecar, tira ele daí. Porque é melhor você entrar no céu, faltando um pedaço, do que entrar no inferno com todo o corpo. Jesus está usando uma linguagem aqui que é chamada de hipérbole. Hipérbole é como um exagero. Então vamos dizer que eu marquei um café na casa do Nilo e tem lá 50 pessoas convidadas. E eu chego lá e falo assim, Nilo, veio todo mundo? Ele fala, veio. Foi todo mundo lá? Não, foi 50. Mas é uma hipérbole. É uma linguagem de exagero. Ele não está mandando arrancar o olho, literal, e nem o braço. Não é isso. Mas ele está dizendo assim, existem coisas em você que você gosta muito. E que para você proteger aquilo que está em ti, a tua santidade, você precisa tirar da sua vida. Antes que isso destrua o que você tem de Deus. A nossa santidade é a única coisa que nos garante. É a única coisa que nos garante que veremos a Deus na eternidade, segundo as Escrituras. Segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade é para ser cuidado, irmãos. Santidade é para ser cuidada. Santidade é um tesouro que temos. E nós não podemos baixar a guarda de maneira nenhuma. Porque a santidade, ela é na nossa vida diária. No meu relacionamento, no meu trabalho, santidade. Respeito, fidelidade. No meu relacionamento com a minha família, santidade. No meu relacionamento com os irmãos, santidade. Então existem momentos que o olho pode ser uma amizade, que você precisa dar fim nela, na amizade, tá? Pode ser que a mão que está te fazendo pecar seja uma tela de um celular com acesso à internet. Talvez você precise cortar pela raiz.
Talvez o olho que está te fazendo pecar e que está manchando a sua santidade seja um livro que você está lendo, uma programação que você está assistindo, sei lá. Precisa tirar. Pode ser um olho que está te fazendo pecar. Protegendo a nossa santidade dia após dia. Em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao 6, olha o que Pedro vai nos informar. Ele diz assim, olha, Deus não poupou nem os anjos. Nem os anjos que não guardaram a sua santidade, Deus não poupou. Mas não é só isso. Ele diz assim, Deus não poupou também o mundo antigo. Salvou apenas Noé e a sua família. E ele diz assim, Deus não poupou também a cidade de Sodoma e Gomorra. Oi? Segunda carta de Pedro, isso. 2 Pedro 2, do 4 ao 6. Deus não poupou os anjos que não guardaram o seu estado de santidade. E muitos dos nossos erros foram erros, pecados, iniquidades parecidas com os que os anjos fizeram, rebeldia. Mas Deus teve misericórdia de nós e nos poupou, nos permitindo viver e nos salvando pela cruz. Então o Pedro diz assim, Deus não poupou aqueles anjos. Agora, dá uma olhada na sequência do versículo. Ele diz assim, que ele não poupou nem os anjos, nem o mundo antigo, nem a cidade de Sodoma e de Gomorra. E ele diz assim, e ele fez isso para deixar como exemplo. Olha o que está escrito lá no texto. Volta um pouquinho, olha lá. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. É duro, não é? Mas foi o que ele deixou. Porque a nossa santidade, irmãos, precisa ser cuidada. Cuide da sua santidade. Cuide da sua santidade por onde anda. A gente cuida da santidade no falar, no agir, nos relacionamentos. A gente cuida da nossa santidade num dia comum. A gente cuida da nossa santidade quando nós estamos passeando com a nossa família. Será que na minha casa, na hora do jantar, Jesus pode sentar para participar da mesa? Isso é cuidar da nossa santidade. Será que nos passeios, nas viagens, Jesus pode ir com a gente? Isso é cuidar da nossa santidade. Será que nas conversas, até mesmo nas discussões dentro de casa, às vezes para resolver um problema e o clima fica mais pesado, será que Jesus pode estar ali com a gente? Ser santo na nossa casa, no nosso trabalho, por onde nós andamos, ser santo, irmãos, não significa que nós não temos problemas para resolver. Aliás, problemas é coisa de santo. E são nos problemas que a glória do nosso Deus se revela na nossa vida. A irmã estava tudo bem,
Aparentemente, foi ao médico. Surgiu um problema. Mas o Deus que resolve problemas está com ela. O Deus que conhece o problema. O Deus que resolve problemas. A especialidade do nosso Deus é resolver aquilo que nós não podemos. Cuidando, protegendo a nossa santidade. Se a minha irmã tivesse cuidado, se ela tivesse pedido um conselho, se ela tivesse procurado um médico antes de tomá-lo, aquele medicamento, aquele anabolizante, se ela tivesse lido uma página na internet sobre o assunto, se ela tivesse chegado para alguém mais velho e perguntado, se ela tivesse chegado para uma colega da academia, tivesse perguntado, tomado um conselho ali, o Senhor Deus não podia ter usado alguém para dar um conselho bom para ela e assim livrá-la da morte? Proteger a nossa santidade passa por aqui. Recentemente eu conversava com um jovem e eu achei muito nobre a atitude dele. Ele disse: pastor, no meu trabalho tenho uma jovem e ela está interessada em namorar comigo. E ela já tem dado claros sinais, só que ela não é cristã. E eu honro meu Deus. Eu amo meu Deus. O que eu faço? E aí nós conversamos bastante. E esses dias ele me chamou de novo e disse: pastor, eu fiz aquilo que você falou. Falei: muito bem. E está tudo bem. Está tudo bem. A amizade continua, está tudo certo. Protegendo a nossa santidade. Todos os dias, sem baixar a guarda. Como é que o jovem santifica a sua vida? Salmo 119. Guardando a lei do Senhor. Meditando. É esse processo de santificação progressiva que nós vamos lutar por eles todos os dias. Isso não significa que você não vai ser tentado. Não significa que você não vai ser tentado. Você vai. Nós vamos ser tentados. Os pratos vão aparecer na nossa frente. As propostas vão chegar. Todos nós passamos por isso. Proteja a sua santidade. Se o diabo tem um prato bom para você, Jesus tem um melhor. Incomparavelmente melhor. Se o mundo te oferece os reinos dessa terra, o Senhor Jesus te oferece um reino eterno, um reino glorioso. Se os homens te oferecem prazer momentâneo, o Senhor Jesus te oferece alegria eterna, prazer eterno, vida eterna. Se esse mundo te oferece um pouco de paz, enquanto o dinheiro não acaba, a Bíblia diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é príncipe da paz. No seu reino, a paz reina plenamente. Tudo de Jesus é melhor. Então nós vamos sofrer esses ataques, nós vamos receber essas ofertas, nós vamos ser tentados por essas ofertas, o mundo vai nos tentar, claro que vai.
proteja, guarde a sua santidade. Toda a obra da cruz já foi feita, meu irmão. Em Mateus capítulo 26, no versículo 41, Jesus disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar primeiro. Vigilância seguida de oração. Ora, o que é isso? Se eu estou num lugar, se eu estou fazendo alguma coisa, e o que eu estou fazendo, ou o lugar onde eu estou, é um lugar que compromete a minha santidade, a minha vida com Deus, eu vigio. Em seguida, eu saio. Orar e agir. Porque nós somos fortalecidos. Portanto, cuidar dessa santidade que Deus compartilhou conosco, esse atributo maravilhoso que Deus compartilhou conosco, é o nosso dever. Duas coisas nós precisamos cuidar com mais atenção: santidade e comunhão do Espírito. A comunhão que Deus compartilhou conosco, a comunhão do Espírito Santo em nós, como igreja, como irmãos, essa comunhão precisa ser cuidada por nós. Eu tenho que cuidar da minha comunhão com o Nilo, com a Francisca, com os irmãos. Eu tenho que cuidar disso. E nessa caminhada o Espírito vai nos ensinando. E nessa caminhada o Espírito vai nos alimentando. E nessa caminhada o Espírito vai nos fortalecendo. Mas não abra mão de cuidar da sua santidade. Não abra mão de cuidar daquilo que o Senhor, nosso Deus, compartilhou conosco. E por último, o texto mais conhecido, que é Hebreus 12, 14, ele diz assim: se faltar essa santidade, você não verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, e versículo 12. Ele diz assim, siga a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor? Não. Siga a paz com todos. Esse é o meu dever. Ter paz com você. Trabalhar essa paz. Cuidar dessa paz. Maravilha. Se parasse por aí, estava bom, não estava? Mas não para. Olha a sequência do texto. E a santificação, duas coisas: paz e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você já imaginou, meu irmão, minha irmã? Depois de ter uma vida aqui, passando por várias situações delicadíssimas, trabalhando, chegar no final, digamos que, fazer aqui uma analogia, chega no último dia, você é recebido ou recebida pelo um anjo na porta do céu, fala assim: eu vim ver o Senhor. É mesmo? É, tá bom. Deixa eu verificar aqui algumas coisas. Pode me entregar aí a santidade, por favor? É o quê? Você pode me entregar aí a santidade? Você trouxe? Trouxe não. Ele falou: então não pode. Não pode. Como assim? Você não leu, não? Hebreus 12, 14, está escrito lá. Sem santidade você não pode ver o Senhor. Mas que tristeza.
Mas eu trabalhei, vivi lá. Mas cadê a santidade? A santidade é a chave. Não tem? Não tem. Então não vai dar. Por esses e outros textos das Escrituras que nós não veremos hoje, eu creio que veremos no futuro, pelos irmãos que ministrarem, porque santidade ela é uma coluna central e deve estar em todas as nossas ministrações. Por causa disso, irmãos, cuidemos da nossa santidade, guardemos a nossa santidade, protegemos a nossa santidade, para que naquele grande dia, quando o Senhor nos chamar, ou quando nosso Senhor rasgar os céus e voltar, nós sejamos achados dignos, justificados de olhar e se alegrar com a face do nosso glorioso Redentor. Porque nós não vivemos desavisados. Todo o trabalho feito na cruz, toda a obra gloriosa de Jesus, foi para que nos proporcionasse, nos desse essa bendita viva esperança, para que nós possamos, por Ele, acessar a pátria santa, a nossa verdadeira pátria, e dizer todos os dias, na eternidade, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glória a Ele, honra a Ele, louvor a Ele, para os séculos dos séculos, em todo o tempo, a Ele seja louvado. Graça e paz. Rodrigo.